Boa tarde a todos e obrigada pela vossa presença. Após este pequeno atraso, não vou demorar muito para ouvir-vos quem vocês todos querem ouvir. Queria só dizer que esta segunda edição de Todos à Uma vem um bocadinho no seguimento do sucesso que tivemos nesta iniciativa da Semana Cultural e, portanto, achámos que seria bom continuar esta experiência marcante que é ouvir o próprio autor a ler o seu texto. Portanto, é nesse seguimento que estamos a relançar, nesta altura do Natal, esta segunda edição de Todos à Uma, que não poderia começar da melhor maneira, com o Padre Florentino a ler-nos uma poesia e, portanto, dispensa apresentações perante a plateia que tenho aqui presente e vou passar de imediato a palavra a privar-me por si. Boa tarde a todos. Antes de tudo, peço desculpa porque estava numa conversa e esqueci-me completamente do tempo e quando me disseram que já era hora. Eu queria falar-vos deste último livro de poemas, A Papoila e o Monge, contar um bocadinho e ler uma parte do livro. Em 2010, o Centro Nacional de Cultura convidou-me para ir acompanhar um grupo que viajou até ao Japão, aos lugares de chegada dos portugueses. E normalmente nas viagens do Centro Nacional de Cultura, eles levam um escritor e um artista plástico para depois eles fazerem alguma coisa com a experiência da viagem. E pronto, eu aceitei o convite para ir ao Japão, era uma grande possibilidade, era um país que eu queria muito conhecer, gostava muito de vários escritores japoneses, narradores, poetas, sobretudo o Matsuo Basho, e tinha uma curiosidade muito grande pela cultura japonesa, também por alguns portugueses que se distinguiram no Japão, mas tudo se reunia e preparei-me muito, falei com muitas pessoas, durante uns meses só lia coisas sobre o Japão, no fundo a antecipar a viagem. Cheguei lá e foi uma das grandes viagens da minha vida, de facto, mas cheguei lá e não consegui escrever uma palavra que fosse, porque tudo era tão diferente e tudo, no fundo, exigia uma outra habitação, uma outra forma de presença que não consegui escrever nada. Numa das conversas que estivemos lá em Kyoto, com o missionário português que lá está, ele disse uma coisa que para mim foi muito iluminante. Ele disse, o meu papel aqui é viver em silêncio, aqui, e não esperar nada, não querer levar nada, não ter grandes expectativas, é viver aqui em silêncio esta realidade. E aquilo para mim foi muito iluminante e ajudou-me a perceber também o caminho que atravessei. Mas de facto, quando cheguei a Lisboa, uma das pessoas do Centro Nacional de Cultura disse-me, olha, nós ficamos um bocadinho apreensivos porque não ouvimos uma única vez tomar notas. E eu tive de reconhecer que era verdade, que não tomei uma única nota. E pronto, mas tinha de fazer alguma coisa com a viagem do Japão. Depois, mais tarde, um amigo meu italiano veio a Lisboa. E como acontece com todos nós, quando vem algum amigo de fora que nunca visitou a cidade, nós pensamos o que é que ele gostará de conhecer, de ouvir e calhamos num restaurante para ouvir fado. O programa até era muito interessante e eu tinha muita expectativa que ele gostasse muito do fado, mas a verdade é que ele se aborreceu de morte, não gostou nada do fado. Achou que era estarem a passar uma emoção para cima dele e ele não entendeu aquilo e não gostou. E começamos uma conversa sobre o Jack Kerouac, um escritor norte-americano, que ele tinha editado os diários do Kerouac em italiano. E começamos uma grande conversa sobre ele. E é um dos escritores católicos que me interessa muito, porque
é assim um católico um bocadinho irregular e inesperado, e tivemos ali uma grande conversa, e quando ele se foi embora eu voltei ao Kerouac, li coisas que já tinha lido e voltei a ler outras coisas novas, e chega a um livro que o Kerouac tem, que é o livro de haikus. E aí o Kerouac diz uma coisa interessante, diz que é impossível escrever haikus fora da língua japonesa e do contexto japonês, porque aquilo tem uma métrica e é uma língua que se mede não por sílabas, mas por sons, ao contrário das nossas, mas que é possível escrever um haiku ocidental. E o que é um haiku ocidental? É um pequeno poema, pode ter 3 versos, ou 2, ou 4, é um poema muito conciso, com uma grande economia de meios, mas que, sobretudo, não é um pensar sobre a realidade, é a realidade na sua espontaneidade, a realidade súbita, o imprevisível da realidade presente. E então eu comecei, mais ou menos há 2 anos, que fui ter um caderno de haikus, onde ia escrevendo e anotando, e depois este verão acabei por organizar este livro. E era deste livro que vos queria ler uma parte, agradecendo muito a presença de todos. A primeira parte chama-se Escola do Silêncio. O silêncio só raramente é vazio. Diz alguma coisa, diz o que não é. O teu silêncio seja tal que nem o pensamento o pense. Fazer calar para fazer dizer, uma injunção paradoxal. O silêncio fala de si. Não sei, não digo. Existe em outro lugar tamanho bem? Quando o templo se esvazia, então brilha, esplêndido. O que por palavras nos está oculto, no silêncio crepita em intimidade. A história relata o que aconteceu, o silêncio narra o que acontece. O silêncio não é um modo de repouso ou suspensão, mas de resistência. Silêncio. Os passos que escuto não se dirigem para mim. Silêncio. Encontramos na encosta flores ainda sem nome. Silêncio. Contemplar a neve até confundir-se com ela. Podes interrogar a papoila, mas a papoila nada responde. Silêncio. Nem um grão de poeira na brancura do crisântemo. O silêncio declara-se incapaz de interpretar, renunciando assim ao estatuto de saber. Silêncio. Na ravina inacessível, o prado em flor. Aprende a renunciar a tudo, até mesmo ao silêncio. Na corda bamba, entre silêncio e silêncio, a vizinhança de Deus. O silêncio não é o oposto, mas o avesso. A montanha segue em silêncio os passos do peregrino. O silêncio é o narrador e é também o único vocábulo. Uma iniciação ao silêncio nunca foi escrita, nem poderia ser. Muito obrigado. Vamos repetir estas sessões nas próximas quartas. Obrigada a todos os presentes. Estava a referir só que vamos repetir estas sessões nas próximas quartas-feiras, porque este ano o Natal é uma quarta-feira. Vamos revivar e sentir estes momentos até lá, até ao Natal. Convido-vos nas próximas quartas-feiras também a estar presentes. Muito obrigada.